Irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Eu trago uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. A palavra a qual o Senhor ministrou meu coração fica no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 24, que vai dizer a palavra do Senhor. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ir, eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos, eles estavam ali, aleluia, no meio do mar. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, né? E quando eles estão ali parados, aleluia, no meio do mar, a palavra do Senhor diz que vem um vento contrário, aleluia, e começa ali, aleluia, o mar se agitar, aleluia. O mar começa a ficar agitado e aqueles discípulos começam a entrar em desespero, aleluia. Quando eles olham para um lado e para o outro, eles começam a se desesperar, porque as ondas do mar eram ao contrário, aleluia, o vento soprava ao contrário, o vento soprava forte, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz que aqueles discípulos ali, aleluia, glória a Deus, quando se depara ali, aleluia, Jesus vindo em sua direção, aleluia, eles começam a temer, aleluia. A palavra do Senhor diz que eles começam a pensar que é um fantasma, aleluia, e começam ali se questionar uns com os outros, aleluia, dizendo que é um fantasma que está vindo em sua direção. Mas Jesus, ouvindo eles, falam, aleluia, não temas, tenha bom ânimo, sou eu, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Aqueles discípulos ali, aleluia, glória a Deus, atemerados por causa do vento contrário que está soprando, aleluia. A palavra do Senhor diz que Pedro ali fala com o Senhor, aleluia. Senhor, mas se é o Senhor mesmo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, manda que eu vá a teu encontro, aleluia, andando sobre as águas. E Jesus fala com Pedro, aleluia, vem, louvado seja o nome santo do Senhor. E Pedro, por um momento, aleluia, ele vai em direção a Jesus ali confiante, ele vai assegurado, aleluia, na palavra do Senhor, aleluia. Mas quando ele se depara, aleluia, glória a Deus, com o vento contrário que soprava ao seu redor, aleluia, a palavra do Senhor diz que Pedro, ele começa, aleluia, a temer e começa a afundar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é diferente nas nossas vidas, aleluia. Quando estamos passando por algum vento contrário, quando estamos passando por uma tribulação, por uma tempestade, a qual o Senhor lhe permite, aleluia, passarmos, aleluia. Glória a Deus, quando você olha para a situação qual você está passando, que você olha, aleluia, o vento soprando ao contrário, aleluia, e você olha, aleluia, até mesmo, aleluia, pensa a duvidar, aleluia, que Jesus, ele está, aleluia, glória a Deus, distante da situação, que Jesus perdeu o controle da tua vida, aleluia, glória a Deus. Quando Pedro ali, aleluia, se dá conta, aleluia, de tudo aquilo que está ao seu redor, daquele vento contrário que está ali, aleluia, soprando ao redor dele, aleluia, a palavra do Senhor diz que ele começa a afundar, ele começa a sentir medo, aleluia, ele começa ali a afundar. Não é diferente na minha e na tua vida, quando você, aleluia, glória a Deus, aleluia, começa a ver, aleluia, começa a olhar ao teu redor, aleluia, a situação que você está passando, a tribulação que você está vivendo, aleluia, você começa até a duvidar que Jesus está no barco, você começa até a duvidar que Jesus está no controle, na direção da tua vida, aleluia, glória a Deus, e começa a temer, aleluia, começa a sentir medo, aleluia, de caminhar, começa a sentir medo, aleluia, de permanecer no lugar que Deus, ele te chamou, ele te colocou, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Jesus fala com Pedro, aleluia, glória a Deus, vem Pedro, aleluia, e aleluia, a palavra do Senhor diz que quando Pedro, ele vai em direção a Jesus, aleluia, ele vai todo confiante, aleluia, ele vai todo confiante no Senhor, na palavra que Jesus liberou, aleluia, sobre a vida dele, aleluia. A palavra do Senhor diz que quando, aleluia, Pedro está caminhando, aleluia, ele começa a afundar, aleluia, ele começa ali a sentir medo, aleluia,
aleluia. E Jesus fala, aleluia. Jesus estende a mão para Pedro e fala, aleluia. Glória a Deus, homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. Porque ele sente o vento forte, ao contrário, ele tem medo, aleluia. Ele começa a ir, aleluia, afundar, ele começa a ir para o fundo, aleluia. E Jesus fala com Pedro, aleluia, homem de pouca fé, por que duvidaste? Se foi eu que liberei a palavra sobre tua vida, porque tu duvida daquilo que eu decretei, aleluia, sobre a tua vida, aleluia. Porque você duvida daquilo que Deus ele falou ao teu respeito, porque você duvida que Deus está no controle, aleluia, da tua vida, porque você duvida, aleluia, que é Deus, aleluia, no momento, aleluia, da tribulação, porque você duvida que Deus, aleluia, glória a Deus, ele também está nos momentos difíceis, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, porque irmãos, muitas das vezes até duvidamos, aleluia, quando a tribulação bate em nossa porta, aleluia, quando a tempestade vem, aleluia, glória a Deus, até duvidamos que Deus, aleluia, ele está conosco, aleluia, a dúvida vem no coração, aleluia, e aí começamos a questionar, será, aleluia, que o Senhor está, aleluia, neste negócio, mas será mesmo que é o Senhor, aleluia, glória a Deus, que está no controle, aleluia, será que é o Senhor mesmo que permitiu esta situação, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, aleluia, glória a Deus, aleluia, que o vento pode estar soprando ao contrário, aleluia, a tribulação pode ter se levantado na tua vida, aleluia, mas Deus, ele não perdeu o controle, ele não perdeu a direção, aleluia, ele só quer que você confie nele, o Senhor, ele só quer que você, aleluia, siga o direcionamento dele, aleluia, o Senhor, ele só quer que você permaneça firme, aleluia, sendo fiel a ele, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando Pedro ali, ele começa a olhar ao seu redor, aleluia, aquele vento contrário que estava sobre ele, aleluia, ele começa, aleluia, a afundar, porque é assim, aleluia, que a dúvida faz, aleluia, faz com que você, aleluia, glória a Deus, cada vez que você duvida do poder de Deus, cada vez que você duvida da promessa de Deus na tua vida, aleluia, você começa ali, aleluia, a sentir, aleluia, uma fraqueza espiritual, começa a afundar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso que o Senhor, ele quer que cada vez mais, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, o Senhor, ele só permite situações difíceis em nossas vidas, aleluia, porque ele quer fazer algo extraordinário no meio de tudo isso, aleluia, porque o Senhor, ele quer manifestar o seu poder, aleluia, no meio, aleluia, da situação a qual estamos passando, aleluia, o Senhor, ele quer se revelar no meio da situação, aleluia, glória a Deus, vemos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, o nosso irmão Lázaro, aleluia, que havia 4 dias, aleluia, glória a Deus, morto ali, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, enterrado, aleluia, e a palavra do Senhor diz que chega ali as suas irmãs Marta e Maria, aleluia, e fala com Jesus, aleluia, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, aleluia, ou se o Senhor chegasse antes, aleluia, algo teria acontecido, mas meu irmão não teria morrido, é porque o Senhor, ele não chega na minha e na tua hora, o Senhor, ele chega na hora certa nas nossas vidas, aleluia, não era o momento de Jesus chegar ali, aleluia, glória a Deus, para fazer, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, para fazer algo que ele queria fazer extraordinário, aleluia, não era o momento de Jesus ali, aleluia, glória a Deus, evitar que Lázaro descesse à sepultura, aleluia, mas o Senhor, ele permitiu que Lázaro morresse para que ele manifestasse o poder dele naquele momento, aleluia, às vezes você não entende, aleluia, glória a Deus, porque Deus, ele permite que essa situação, aleluia, ela se prolongue na tua vida, aleluia, é o Senhor, ele está, aleluia, forjando o teu caráter, o Senhor, ele está te fortalecendo, aleluia, te amadurecendo, aleluia, glória a Deus, para no momento dele, ele manifestar o seu poder, para no momento dele, ele agir, aleluia, na tua causa, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas você diz, aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, a promessa que Deus, ele fez na minha vida parece que não vai se cumprir nunca, aleluia, o Senhor, ele falou que iria libertar os meus filhos, o Senhor, ele falou que iria libertar o meu esposo, o Senhor falou que iria me dar uma cura, aleluia, o Senhor me prometeu algo e até hoje esse algo não se cumpriu, aleluia, é porque o Senhor, ele só faz, aleluia, no momento dele, não é no meu e no teu, aleluia, se eu e você não tiver, aleluia, do jeito que o Senhor, ele quer, se eu e você não tiver confiante, aleluia, firme na palavra do
Senhor, aleluia, se eu e você não tiver, aleluia, segurado na palavra dele, aleluia, glória a Deus, aleluia, na posição que o Senhor ele quer, aleluia, glória a Deus, ele só faz no tempo dele, não é no teu tempo. Não adianta você querer colocar Deus contra a parede, não adianta você querer questionar o Senhor, aleluia, porque ele ainda não fez, aleluia, aquilo que ele te prometeu, aleluia, glória a Deus, porque tudo é no tempo de Deus, aleluia, o tempo do Senhor não é o meu tempo, não é o teu tempo. O Senhor diz para você nesta noite: acalma o teu coração, tenha bom ânimo, não temas, porque ele não perdeu o controle da tua situação. O Senhor ele continua no controle, aleluia. Glória a Deus, ainda que o teu barco pareça que vai naufragar, ainda que a situação esteja, aleluia, glória a Deus, aleluia, esteja castigante para você, o Senhor ele não perdeu o controle. O Senhor diz: acalma o teu coração, aquieta a tua alma, descansa, porque ele vai agir no tempo dele, descansa, confia, aleluia, confia, permanece, aleluia, aleluia, confiando no Senhor, permaneça de pé, aleluia, confiando no Senhor, aleluia, alimenta mais a tua fé, porque o Senhor ele vai agir, aleluia. Jesus ele chega no tempo dele para acalmar a tempestade. Vemos aqui, aleluia, que enquanto os discípulos estavam ali desesperados, aleluia, todos temerosos, achando que o barco iria naufragar e eles iriam perecer, iriam morrer naquele momento, aleluia, Jesus chega para acalmar a tempestade e ele coloca as coisas tudo no seu devido lugar, tudo aquilo que está bagunçado, tudo aquilo que está fora do lugar, Jesus ele chega para trazer, aleluia, paz, a calmaria, aleluia. Quando Jesus entra no barco, aleluia, aquela tempestade ela cessa. Quando Jesus ele chega no barco, aleluia, o vento forte para de soprar, aleluia. Você está entendendo que quando você permanece de pé, quando você permanece, aleluia, firme na palavra do Senhor, aleluia, Jesus ele chega para colocar tudo no seu devido lugar. Não adianta se desesperar, aleluia, porque se o Senhor ele está permitindo esta situação na tua vida é porque ele está trabalhando, aleluia. O Senhor está trabalhando ao teu favor, aleluia. O Senhor ele está fazendo algo dentro de você, aleluia, que você hoje não consegue ver, aleluia, mas é o Senhor que está permitindo, aleluia, glória a Deus, a tempestade, é o Senhor que está permitindo, aleluia, a tribulação acontecer na tua vida, porque ele quer tratar algo com você, aleluia, porque o Senhor ele quer, aleluia, te lapidar da forma dele, aleluia, porque o Senhor ele tem os seus modos de trabalhar nas nossas vidas, o Senhor ele tem o seu modo, aleluia, de tratar os vasos dele, aleluia. Então descansa o teu coração e confia no Senhor, não duvida do trabalho dele na sua vida, porque ele é fiel, aleluia, glória a Deus. Jesus ele é fiel, ele cuida de cada, aleluia, detalhe, dos mínimos detalhes, ele cuida da minha e da tua vida, só basta nos confiar no trabalhar do Senhor. Amém? O Senhor diz para você nesta noite: não temas, mas tenha bom ânimo, se levanta, aleluia, se coloca de pé, aleluia, esforça-te, aleluia, tenha bom ânimo, se coloque de pé, aleluia, não olhe para trás, não desanima, aleluia, ainda que esteja difícil, não desanima, porque o Senhor ele tem te sustentado, ele tem te dado graça, o Senhor ele tem te renovado todos os dias, aleluia, glória a Deus. O Senhor diz: não está sendo fácil, eu sei, aleluia, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor no momento certo dele, ele vai agir, ele vai te dar vitória. Esta causa não está perdida, aleluia, esta causa não está perdida, porque quem está no controle, aleluia, da tua vida é Deus, aleluia. Esta causa não perdeu o controle do Senhor, é ele quem está direcionando você, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Não deixe que as tribulações, não deixe que, aleluia, as adversidades venham te tirar do foco, aleluia, que é Jesus. Não deixa que nada venha lhe tirar, aleluia, o foco do Senhor, mas permaneça, aleluia, fiel, permaneça olhando para o Senhor, permaneça olhando para o alvo, aleluia, permaneça olhando para Jesus, porque ele é quem vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.